Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, os visitantes que acompanham a sessão na tarde de hoje, aqueles que nos assistem pela TV Sinal. Antes de iniciar, senhor presidente, eu quero fazer uma referência aqui, porque amanhã, professor Lemos, é o dia do professor. E é o dia do professor, e eu acho que é um dia que deveria ser comemorado por todos aqueles a quem nós devemos a nossa educação. Seja na universidade, seja no ensino médio, seja no ensino fundamental, mesmo nos ICMEIs, as pessoas que dedicam a sua vida não para transmitir conhecimento, mas para formar educação. Como o Paulo Freire sempre nos lembra, a educação, o conhecimento, não muda a história. Quem muda a história são as pessoas, o conhecimento muda as pessoas. E eu acho que é importante nós fazermos uma reflexão, professor Lemos, sobre o que ocorre, e os demais deputados, e eu falo em nome da oposição, hoje dentro das nossas salas de aula. Talvez poucas vezes na nossa história recente, nós tenhamos tido um ambiente tão hostil àqueles que educam, como nós temos agora. Talvez poucas vezes na nossa história nós tenhamos tido o estímulo, inclusive a delação, ao dedodurismo, ao processo de perseguição dentro das escolas, como nós estamos tendo agora. E eu não me refiro apenas ao ensino médio e aquelas bobagens que às vezes a gente ouve, que o professor doutrina, como se nós estivéssemos ali com meia dúzia de pessoas que não são capazes de pensar, tendo 15, 16, 17, 20 anos. Eu me refiro também às crianças e também aos adultos, soldado Fruit, que estão dentro das universidades. As nossas universidades hoje estão sofrendo um corte brutal do governo federal, que vem sendo acompanhado pelo governo do Estado, um contingenciamento de 30%. As nossas universidades talvez não consigam, em alguns casos, cumprir o seu papel, que é fazer pesquisa e extensão, como, aliás, é uma das tarefas maiores que nós temos, até porque há, no governo do Estado, uma leitura que os recursos para as universidades deveriam vir à medida em que essas universidades formassem profissionais. Eu entendo que há um equívoco nessa leitura, porque isso significa dizer que nós vamos virar uma fábrica de diplomas, uma fábrica em série de pessoas que basta que saiam de lá para que a universidade receba mais recursos. Não é assim que se faz o conhecimento. E em tempos de projetos políticos reacionários, com duras críticas à escola, ao ensino médio, à universidade, ao fazer pedagógico, currículo que circula nos seus interiores, eu acho que é preciso que nós todos, deputada Luciana, nos levantemos em favor da educação. Nos levantemos em favor da educação e nós aqui, principalmente, da educação pública. No momento em que se fala que a educação tem um custo muito alto, e nós sabemos que as palavras têm sentido, é óbvio que se busca fazer com isso um desestímulo àqueles que fazem por profissão, mas também fazem por opção o saber, o educar, o dedicar-se no dia a dia, como quase uma profissão de fé da sua vida. E a pergunta é, qual o estímulo que essas pessoas estão tendo para serem professores? Qual o estímulo que tem hoje alguém que vai para a universidade para ser professor? Dou um exemplo, deputado Requião. A Unespar, em União da Vitória, é uma das poucas universidades que tem curso de espanhol. Forma professores de espanhol, forma professoras de espanhol. E o que faz o Estado?
o Estado retira espanhol do currículo. Ora, nós não tivemos isso no governo Requião, nós não tivemos isso no governo Pessutti, nós não tivemos isso no governo Richa e não tivemos isso no governo Cida Borghetti. E aí a pergunta, deputada Maria Vitória, a senhora que acompanhou bastante, principalmente porque sua mãe foi vice-governadora e também governadora, qual a razão do governador Ratinho Júnior retirar ou estimular ou desestimular que nós tenhamos a continuidade do espanhol dentro das escolas, priorizando apenas o inglês? Qual a razão? Se nós somos um Estado que tem uma relação direta com o Mercosul, se nós somos um Estado que importa boa parte das suas mercadorias de Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, qual a razão? Reduzir custos é a forma mais equivocada que se tem, é reduzir custos tirando aqueles que educam. Estive recentemente em União da Vitória e numa reunião com os professores e com os diretores da Unespar, fiquei surpreso, doutor Batista, ao saber que muitos daqueles que se formam, e a União da Vitória forma para toda a região, 90% dos professores que atuam na região são formados na Unespar, muitos concluem o curso de espanhol, fazem opção e depois simplesmente vão procurar outra profissão, porque cada vez menos o Estado abre vagas para professores de espanhol. Eu não sei qual é a política que tem o Sr. Feder. Eu sei que a política que tem o Sr. Feder é aquela que nos preocupa muito, quando busca fazer, inclusive, com que a escola, a universidade, o espaço do conhecimento e do saber passe a ser apenas um espaço de reposição de conteúdos e não de formação de cidadãos. E o prêmio que nós certamente esperamos que não aconteça, mas que tudo indica que irá acontecer, a esses quase 100 mil profissionais da educação apenas no ensino médio e mais alguns milhares no ensino superior, nós iremos ver qual o prêmio, qual o reconhecimento que será dado amanhã na votação que nós teremos sobre o fim das licenças especiais e a tal da licença capacitação. Nós iremos ver porque nós sabemos que todos os senhores, senhor presidente, todos os deputados e deputadas, todos, sem exceção, têm votos de professores. Seja na universidade, seja no ensino médio, deputado Marquese, seja no ensino infantil, todos têm votos na educação. Aqui há um equívoco que alguns afirmam, não adianta apoiar professor, não adianta servidor público, porque é tudo pro Lemos. Ora, que bom se fosse, né, professor Lemos, pelo menos para o senhor. Teria 300, 400 mil votos, porque é esse o universo de servidores públicos e esse é o universo que nós temos. Destes 400 mil, metade estão na educação do Estado e privada. Todos, sem dúvida nenhuma, o deputado Nelson Justo tem voto de professores, aliás, já falou isso aqui outras vezes. Como tem todos aqueles que estão aqui. Então, eu acho que amanhã nós temos um ponto de inflexão. Amanhã é o dia do professor. E nós vamos votar um projeto que diz que ter 90 dias depois de 5 anos é um privilégio. Ter 90 dias depois de 5 anos é acumular valores que o Estado não pode pagar. Embora o Estado até hoje não tinha dito, e nem o secretário disse de onde tiraram o valor de quase 3 bilhões de reais. Ter 90 dias é um custo para o Estado que terá, em algum momento, que pagar como se todos quisessem receber. Ao contrário, o Estado que faça com que todos os servidores hoje que têm licença-prêmio acumulada possam tirá-la. E aí, de fato, nós vamos... Deputado, Vossa Excelência tem um minuto para concluir. Obrigado, senhor presidente. Aí, de fato, nós vamos ver
Se há concordância com este argumento, dito pelo senhor René, o secretário que esteve aqui, que essa história de pagar licença-prêmio era de um tempo em que o servidor ganhava muito pouco. Hoje, como ele ganha razoavelmente bem, não há por que pagar ou conceder a licença-prêmio. Ganha razoavelmente bem comparando com quem? Com o município que até pouco tempo atrás não pagava sequer o piso? É isso que nós queremos? Pagar R$800 para quem fica 9, 10, 12 horas dentro de uma sala de aula? Não é isso que nós da oposição queremos. Não é isso que muitos deputados aqui querem. Por isso amanhã nós iremos votar contra o projeto que extingue a licença especial, a licença-prêmio, como um reconhecimento do trabalho de todos os servidores, em especial como reconhecimento... Pois não, para concluir. Como reconhecimento no Dia do Professor. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.